A paz do Senhor Jesus. Então você quer saber acerca dos lobos cruéis mencionado pelo apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que isso seria uma revelação do apóstolo Paulo para a liderança da igreja que estava em Éfeso. Ele estava se referindo a uma liderança que viria sobre a igreja, uma liderança cruel, né? Seriam mestres cruéis com o rebanho, seriam falsos líderes que iriam surgir após a sua partida. E quando você lê, nós analisamos o versículo 29 e 30 de Atos 20, a gente vê que Paulo ele deixa uma identificação acerca dessa falsa liderança que ele chama de lobo cruéis. Nesse primeiro vídeo nós estaremos falando sobre essa primeira identificação que Paulo menciona a liderança da igreja, que ele diz que eles não iriam perdoar o rebanho. E isso mostra que essa liderança que iria surgir sobre a igreja, eles não teriam afeição pelo rebanho, não teriam uma preocupação com o rebanho. Eles não iriam se importar, na verdade, com o rebanho. Quando a gente analisa acerca desse assunto, a gente percebe que o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 34, ele já também havia uma profecia acerca desse tipo ou essa classe de líderes que já havia naquela época. Em Ezequiel 34 a gente vê Ezequiel ali falando acerca desses lobos cruéis que iriam se preocupar mais consigo mesmo que com o próprio rebanho. Ele chega até a dizer ali que as doentes ele não foi curar, as que se perderam ele não foi buscar. E ali é uma profecia dura acerca desses lobos cruéis que já haviam naquela época, que era uma falsa liderança, preocupado mais consigo mesmo, como diz Ezequiel, eles pastoreavam a si mesmo. Analisando acerca desse assunto, a gente vê que o Senhor Jesus, ele já também alertava acerca dessa liderança, quando ele fala em João capítulo 10, ele fala já agora dos mercenários, que seriam ali os lobos cruéis mencionados pelo apóstolo Paulo. Jesus faz menção dos mercenários dizendo que a identificação que o Senhor fala é que eles não teriam uma preocupação com o rebanho. Não se preocupava se o perigo estava a chegar. O que eles se importam é com eles mesmos, é cuidar-se de si mesmo. Então, quando a gente analisa esse assunto, que Paulo ele duramente fala uma palavra, uma expressão muito forte para a falsa liderança ou mestres falsos, enganadores, chamando de lobos cruéis, a gente percebe que Paulo fazia esse alerta para a liderança da igreja, para que eles viessem ter cuidado, porque eles iriam surgir e eles eram fáceis de se identificar, porque eles iam se preocupar mais consigo mesmo. Eles iam, na verdade, usar o rebanho para interesse próprio. Então, que nós venhamos estar atentos, porque hoje são dias difíceis, mas que nós venhamos estar atentos e que venhamos ter cuidado com esses lobos cruéis. Um forte abraço, Deus abençoe.